Fala aí, beleza? Aqui quem tá falando é Léo Magrati e nesse tutorial a gente vai falar sobre Sound Design. Partindo do princípio que 50% da imersão do espectador está relacionada ao áudio, a gente precisa dominar, pensar e estruturar a nossa timeline de áudio. E nesse vídeo eu vou dar para você várias dicas, técnicas, conceitos para você montar o seu sound design, para você fazer a sonorização do seu vídeo. Vamos com tudo! Antes de a gente começar a destrinchar o sound design, a gente precisa ver o exemplo prático que a gente vai trabalhar nessa aula. Eu preparei um exemplo prático, é uma cena de um filme. Vamos pensar nisso, é uma cena de um filme e eu vou mostrar para vocês primeiramente a imagem crua, sem sound design nenhum, sem sonorização nenhuma, e a gente vai pensar isso junto, a gente vai ter uma discussão sobre sound design agora. Mas antes, vamos ver do que se trata o vídeo e eu vou narrando para vocês ao longo da cena a intenção, pois a intenção é muito importante na hora que você estiver pensando, na hora que você estiver criando, escolhendo as trilhas, os arquivos de áudio que você vai trabalhar na sua edição, na sua timeline de áudio. Então vamos ver primeiramente o exemplo prático sem nada, eu vou narrar para vocês a intenção. Nessa cena a gente tem esses dois amigos andando de quadriciclo no deserto. Então no caso eles estão juntos, procurando alguma coisa. Quando eles se separam, quando eles vão se separar a partir desse momento, o grande suspense é o que eles estão procurando, onde é que está sendo a busca, qual vai ser a busca. Então eles se separam nesse momento, até que em um certo ponto, nosso outro camarada, tecnicamente, descobre o que eles estão procurando, que é esse outro elemento na história. Reparem que sem sound design, sem música, sem efeito sonoro, a gente está pobre de contexto. Olha só, a gente não tem nada que está realçando a nossa história. Veja bem, principalmente nesse momento, o sound design é fundamental, inclusive às vezes até mais de 50% da imersão do espectador. Quando de repente volta o outro amigo, dando a entender que eles encontraram o que eles estavam procurando. Isso pode ser um refém, pode ser um amigo, pode ser o que fique a imaginação aí, o contexto da história geral. Quando de repente tem uma quebra de clima e a gente vai para um outro clima. A gente vai para um clima noturno, onde aquele refém tecnicamente agora está junto com eles. Mas o grande lance, a grande sacada aqui, é que a gente está criando um clima de suspense. E isso é importantíssimo na nossa escolha de trilha e na escolha dos arquivos de áudio que a gente vai fazer na hora que a gente estiver trabalhando com a parte de trilha sonora. Porém, vou voltar aqui rapidinho para vocês olharem mais uma vez o vídeo sem sound design. Duas coisas falam bastante aqui para a gente. Nós temos o quadriciclo, nós temos o deserto como protagonistas dessa história. E se a gente não tiver esses elementos sonoros na nossa edição, vai ficar muito pobre. Partindo desse princípio, eu já foquei. Eu preciso de áudio de moto e eu vou precisar de algum áudio de vento, além da trilha sonora. O vento porque representa o deserto. Eu pensei, preciso botar alguma coisa para ambientalizar o espectador nesse deserto. Então nada melhor do que o deserto é um sonzinho de vento. Então pensei num som de vento, seria um som ambiente. Com isso tudo em mente, eu criei essa timeline mixada e vamos dar uma olhada, mixada porque a gente vai mixar isso depois, tá? Mas preste bastante atenção nos elementos que estão na sequência, como foi preenchido e complementado com o que a gente está vendo no vídeo. Então vamos dar um play no vídeo e vamos assistir agora a timeline sonorizada com sound design e vamos ver a diferença desse vídeo.
Fantástico, deu para ver como é imprescindível você fazer o sound design no seu vídeo. O vídeo ganhou outra performance, outra presença, outra atitude. Mas quando a gente está falando de sound design, a gente tem que dominar alguns conceitos e algumas técnicas para a gente fazer isso bem feito. Mas o Premiere oferece para a gente todos os recursos, todas as ferramentas para a gente fazer o sound design aqui dentro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como você deve organizar a sua mente quando você estiver trabalhando, estiver montando a sua timeline de áudio. Quando a gente tem na nossa timeline diversos elementos misturados, a gente tem que categorizar elas em, primeiro, diálogo, depois música, efeitos sonoros e ambiência. Quando você está pensando em sound design e quando você estiver mixando a sua timeline, é legal que você bote o diálogo falando mais, a música falando menos, o sound effects falando um pouquinho menos que a música e a ambiência falando menos que todo mundo. Se você inverter a ordem de grandeza dessas categorias, desses fatores, você não vai estar fazendo uma coisa muito fiel à realidade, você vai bagunçar um pouquinho o ouvido do seu espectador. Você não pode botar a ambiência mais alto que o diálogo. Você não pode botar a música mais alto que o diálogo. Por isso o diálogo está lá no topo. Depois a gente tem a música, depois a gente está trabalhando com efeitos sonoros e a gente está trabalhando com ambiência. Mas, logicamente, a gente é livre e a gente tem a intenção para fazer o que a gente quiser. Mas, numa ordem justa, você trabalhando com mixagem, você pode se referenciar por essas categorias e por essa ordem de grandeza. Nesse exemplo prático, a gente não trabalhou com diálogo. Então, quem vai falar mais aqui no nosso sound design vai ser a trilha. Depois, os efeitos sonoros e depois a ambiência. Quais seriam os efeitos sonoros que eu já comentei com vocês que mais se destacaram aqui, que eu preciso botar no meu vídeo, é o som do quadriciclo. E qual seria o som de ambiência que eu preciso colocar no meu vídeo? É o som do vento. Fora isso, eu tenho que botar a música. Depois disso tudo em mente, eu vou fazer a mixagem, isso é, eu vou equalizar o volume de cada um desses elementos, mas quando eu estiver equalizando isso, eu vou estar pensando nessa ordem de grandeza. Então foi justamente isso que eu fiz nessa timeline. Só que agora eu vou mostrar para vocês de baixo para cima o que eu montei, como eu pensei, como eu estruturei isso aqui. Aqui embaixo, como é o que ele menos fala, eu coloquei aqui o som de ambiência. Vamos escutar o som de ambiente mixado, depois eu vou falar sobre mixagem, mas eu vou dar um solo. Clicando no solo track, eu escuto só essa faixa de áudio. Então eu vou dar um play, é o vento. Isso seria, no caso, em termos de mixagem, volume, em termos de importância de volume, o menos importante, o que menos vai falar na minha mix, no meu sound design, é a ambiência, e a ambiência é o som do vento. Depois do som do vento, a gente pensou em efeitos sonoros. Em efeitos sonoros, eu pensei, logicamente, no motor do quadriciclo. Então, vamos escutar com o solo track na faixa, nessas duas faixas, a gente vai escutar só o barulho de quadriciclo. Mas uma nota até legal, na hora que eu fui buscar esses samples, eu não busquei um efeito, um som de quadriciclo. Eu busquei um som de moto. Mas na hora aqui eu busquei um som de moto que fosse mais parecido com o som de quadriciclo. Eu fui até no YouTube, ouvi um som de quadriciclo e busquei um som de moto que seja parecido com o som de quadriciclo, porque vai ser muito mais difícil achar um sample de quadriciclo, correto? Então são samples de moto, olha só. No caso ele liga a moto aqui, ó, repare, eu vou dar um zoom na timeline, e eu destaquei isso, eu busquei até um sample que ele estivesse ligando o quadriciclo, no caso a moto. Eu tenho até mais um track aqui que não está solado, eu vou solar, que também é Sound Effects, que também é efeito sonoro, que também é o quadriciclo. Reparem que eu usei três faixas para trabalhar com esse barulho do quadriciclo, porque é muito importante, ele fala bastante aqui no nosso visual. Então a gente tem que acompanhar isso em termos de áudio. Vamos dar um play? Agora vamos juntar
o som da moto com o som da ambiência, que é esse verdinho que está aqui embaixo. Escorreguei um pouquinho aqui para o lado, voltei. Apertei o solo do amigo verde. Reparem que quase não dá para ouvir o vento. É justamente isso. O vento, nesse caso, ele é um elemento. Ele está ali falando menos que todo mundo, ó. Mas ele está ali. Olha lá. Quando sai todo mundo que você repara ele. Vou tirar o solo de todo mundo aqui agora. Entendendo isso, eu falei que aqui embaixo eles eram verdes por um grande motivo. Não foi só uma brincadeira. Reparem que a ambiência está em verde. Os clipes que são representados pelo quadriciclo estão em marrom. E a trilha sonora, a parte musical, está aqui em cima. Reparem, inclusive, que eu estruturei a minha timeline naquela ordem de grandeza que eu falei para vocês. Aqui em cima eu tenho as trilhas, aqui embaixo eu tenho os efeitos sonoros e aqui embaixo eu tenho a ambiência. Não que você precise fazer isso, mas para esse exemplo prático eu quis fazer justamente na ordem de grandeza desses elementos. Já vai entender um pouquinho isso, porque na mixagem isso vai me ajudar bastante. Outra coisa que eu fiz foi pintar os elementos, porque fica visualmente mais fácil identificar o que é o que em termos de ambiência, efeitos sonoros e trilha sonora. Então a trilha sonora está em azul, o quadriciclo em marrom e a ambiência está aqui em verde. Eu fiz isso, eu pintei isso aqui nos arquivos de áudio. Na minha pasta de áudio, eu tenho ambiência, SFX de Sound Effects e trilha música. Selecionando o arquivo de áudio, você pode, antes de botar na timeline, clicar com o botão direito, Label, e escolher a cor que você quiser. Depois de você jogar na timeline, ele vai ficar com essa cor. Eu vou dar um play só com a trilha sonora, só com a música, os dois tracks, para a gente escutar a importância da trilha em toda essa salada mista. Vai dar para perceber que a trilha sonora é o fator mais importante aqui e é quem vai falar mais na nossa mixagem. Então vamos escutar só a música e tem em mente que a maioria dos editores muitas vezes para na parte da trilha sonora e esquece de preencher os outros elementos que estão na tela, os outros elementos visuais. Isso preencher em termos sonoros, em termos auditivos. Não tomando cuidado com isso, ele acaba perdendo muito da imersão do espectador. Então vamos dar uma olhada só na trilha e depois eu vou tirar esse solo ao longo. Quando eu tirar esses dois solos, eu vou estar com todo mundo mixado. Isso é, todo mundo misturado. Vamos dar um play. A trilha está seguindo a linha suspense. Maravilha. O que eu tenho que falar para você é o seguinte, também não vale você pegar uma trilha e arrastar ela do início ao fim. É legal você editar a sua trilha também. Então chega um momento que eu corto para uma outra trilha. Eu troco para uma trilha até mais calma. Para justamente dar ênfase a esse momento aqui, que troca tudo, que ele encontra quem ele estava buscando. Que se você não tiver essa troca também no áudio, o áudio ele acompanha muito a troca. Esse momento aqui também, ó, há uma troca legal de tema. Se você não acompanhar isso com a trilha, fica horrível. Ó. É a trilha que cria essa virada de tempo. Então, vamos ouvir agora, sem os solos, com todo mundo junto, o barulho do quadriciclo, o barulho do vento, vamos ouvir todo mundo junto.
Muito bom, agora que a gente entendeu a parte estrutural, como a gente vai se organizar, como a gente vai montar isso tudo, a gente tem que ter em mente que depois que a gente botou os samples de áudio na nossa timeline, a gente vai ter que mixar isso. E o que seria mixagem? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre mixagem. Mixagem aqui pra gente vai servir como um equalizador. A gente vai equalizar o volume de todos esses elementos que a gente colocou na timeline. Que uma vez que a gente bota os elementos na timeline, cada um vai vir com um volume diferente. E a gente vai usar justamente aquela bússola, aquela referência, diálogo, música, efeitos sonoros e ambiência para fazer a nossa mix. Essa timeline é a Edit Mixada, que está aqui na minha pastinha sequência, Edit Mixada. Clicando na timeline Edit, foi a timeline que eu editei. Isso também remete a outra história. Você vai mixar isso tudo depois que você montar, eu aconselho. Se você for mixando e montando ao mesmo tempo, você vai perder muito tempo. Você vai ter que fazer o seguinte, você primeiro monta a sua estrutura, você monta o seu sound design todo, trilha, efeito sonoro, ambiência, diálogo, e depois você vai pensar na sua mix. E a gente chegou nesse momento, o momento de pensar na nossa mix. E aí que a gente vê que o Premiere é infalível, é impecável para trabalhar com áudio. Ele tem muito recurso, Eu vou falar um pouquinho sobre cada recurso. Uns com umas vantagens, com umas desvantagens, outros com vantagens e desvantagens. Tudo vai depender do que você vai precisar, qual vai ser a sua intenção, qual vai ser a sua estrutura, o que vai ser melhor para você. Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e vou deixar você apto para trabalhar um pouquinho com cada uma dessas soluções. Aqui no Premiere existem basicamente 3 formas de fazer mixagem. A primeira e mais comum, popular, é a mixagem por clipe. É a mixagem que você vai fazer por cada elemento, você vai equalizar o volume de cada elemento desse que está na sequência. Ou você pode fazer uma mixagem por faixa, isso é, você vai equalizar faixa por faixa. Então, uma vez que você mexer no volume de uma faixa, no caso no A2, você vai baixar o volume de todo mundo que está no A2. Vou mostrar para vocês isso rapidinho. E a terceira é através do painel áudio essencial, o Essential Sounds, que é incrível. Então, é muito legal você dominar as 3 formas, integrar as 3 formas no seu workflow. Por padrão, a gente tem Audio Clip Mixer aqui, ó, já na nossa mão. Por padrão, na Workspace Editing, a gente tem Audio Clip Mixer. Isso é, a gente vai mixar o volume de cada clipe desse que está na timeline. Vamos só dar um play na timeline não mixada e vamos tentar entender porque uma timeline não mixada não é legal. Quando você não mixa os elementos, você vai perder definição dos elementos em algum momento. E uma boa mixagem é você ter vários elementos misturados, mas você tem que ouvir cada elemento na sua devida proporção. Uma vez que eles estão falando muito, você perde qualidade, você perde resolução de áudio. Como é que a gente sabe disso? Quando apita o vermelhinho aqui em cima. Vamos dar um play. Reparem aqui, ó. Tá tudo muito alto, tudo muito bagunçado, você não entende nada, você não ouve nada. Quando a gente está fazendo uma mixagem, isso é, todos os elementos de áudio que estão aqui nessa sequência vão ser misturados e vão sair nessa saída master. Mais uma vez, tudo que está aqui será misturado em termos de volume e vai sair tudo aqui, ó, nessa saída master. Saída master é justamente todo mundo misturado, ó. Então a gente tem a ambiência aqui no caso, 2 trilhas. Barulho de moto, ó, tá tudo estourando, ó. Logicamente, você não quer isso. Numa timeline mixada, vamos ouvir o finalzinho da timeline mixada. Repare, a gente está buscando o máximo de pressão dentro daquelas proporções que a gente falou, da ordem de grandeza, todo mundo batendo entre -3 e 0 no pico. Reparem, não estoura. Com isso a gente tem uma boa mixagem, a gente pode dizer que a gente mixou bem a nossa timeline. Porém, mixagem é um processo que você tem que vir passo a passo e misturando os elementos pouco a pouco para poder extrair o máximo deles. Na nossa timeline edit não mixada, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como faz esse processo, como você deve pensar em equalizar o volume desses elementos.
Como não está nada misturado, eu vou dar um play. Reparem, aqui a gente tem modulando no A2, eu vou dar um pouquinho mais de Audio Clip Mixer para a gente ganhar intimidade com ele. Existem outras formas de mixagem, mas a gente vai começar agora pelo Audio Clip Mixer. No Audio Clip Mixer a gente tem, em cada canal desses aqui, o clipe. Reparem, esse aqui é o A2, ele está no A2, está modulando. Agora vai modular o A1, ó. E o A2 vai sumir. Então agora a gente tem modulando o A1, o A5 e o A6, que é justamente esse e esse. O A2, no caso, sumiu. Isso conclui-se o seguinte, a gente está observando e modulando aqui o volume desse clipe de áudio, desse extrato de áudio que está na sequência. Reparem no seguinte, uma vez que o A2 sumiu, a gente não tem nem como abaixar o volume aqui no nosso mixer. Então vamos ganhar um pouquinho mais de intimidade com o mixer, né? O que seria um mixer de áudio? O mixer de áudio, ele vai te dar aqui basicamente cada elemento de áudio, cada clipe de áudio desses, e um fader, um botãozinho de volume para você poder baixar no feeling, muitas das vezes até em real time. Então vamos dar um play e vamos equalizar mais ou menos o volume da música, sabendo que ela vai ser o que vai mais falar. Depois a gente vai equalizar junto com a música o volume do quadriciclo e depois da ambiência. Estou baixando o volume de áudio do canal do clipe, no caso A1. Uma vez que eu diminuir o volume desse clipe, a barrinha do meio aqui ela diminui também. Vou esticar um pouquinho essa faixa de áudio. Se você subir, ó, você sobe aqui também. Se você descer, você desce aqui. No caso eu botei -3, então tá -10, eu vou até -3. Só que esse clipe que está no A2, esse aqui agora, não acompanhou a mixagem que eu fiz no A1. O A1 está um pouco mais baixo que o A2. Como é que eu resolvo isso? Eu posso selecionar o clipe que eu desejo, que está com o ajuste de volume já aplicado, clicar com o botão direito, copiar, selecionar o clipe que eu quero aplicar o efeito, no caso o efeito, o volume, o ajuste de volume, e vou botar Paste Atributos, colar atributos. Uma vez que você cola atributos, ele vai perguntar Audio Attributes. Você bota volume, uma vez que você botou os atributos de volume, ele copiou o mesmo -3 que eu coloquei aqui, ele copiou aqui embaixo. Você repara que o A2 agora, que é esse que eu estou aqui em cima, do cursor, está aqui -3. Eu posso ser ainda mais audacioso, selecionar todas as trilhas, inclusive essa aqui que está aqui embaixo, com Shift apertado eu seleciono ela também, clico com o botão direito e dou um Paste Attributes. Então eu vou colar o volume em todo mundo. Aquele ajuste de volume de -3 agora vai para todo mundo que é trilha sonora, que é música. Essa não vai ser a mix final, tá? Não vou fazer a mixagem final, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos o mindset, o passo a passo, como é que tem que ser sua mente na hora que você estiver mixando isso. Porque se você está tratando de música, uma vez que você aplicou um efeito de -3 aqui, não tem porquê. Você depois pode até ir afinando um por um, mas não tem porquê você fazer depois cada uma por uma. Você já aplica um efeito que funcionou de trilha sonora, -3, em todas as trilhas, em todas as músicas. Depois, se tiver uma menor, uma com volume um pouco mais alto, uma com volume um pouco mais baixo, você vai lá e faz um a um. Uma vez que eu colei em todo mundo, tá todo mundo mais ou menos equalizadinho. Vou vir aqui para a interseção aqui dos cortes. Aqui, ó. Tá todo mundo com -3, ó. -3, -3. Mas agora reparem como a moto tá falando, o quadriciclo, no caso, tá falando mais que a música. Tá bagunçado, tá bagunçado, tá bagunçado. Então vamos pegar aqui como referência uma indicação. Pegar como referência aqui, só concluir o raciocínio, pega como referência esse início e depois a gente vai fazer o mesmo processo, copia e cola em todo mundo.
Mas só para vocês terem uma ideia, que é legal você montar bloco por bloco. Nesse caso da edição tem 3 blocos, eles correndo atrás de alguém, na hora que eles chegam aqui no meio e roda em frente a ela, e tem esse terceiro momento pro final. É legal você fazer a mixagem por blocos e depois você ir usufruindo desses atributos que você aplicou nos blocos, nos outros blocos, você usar como referência. Então vamos mixar esse bloco 1 como referência e depois fica fácil para trabalhar com os outros, no caso o bloco 2, que é a meiuca, o meio do vídeo, na hora que ele está ali, que eles encontram o refém, e a parte 3. Então, para a gente aqui agora no YouTube, eu vou mostrar rapidinho só o bloco 1, que já ficou bem claro para a gente que mesmo ajustando o volume de trilha, quer dizer, ficou evidente para a gente que ajustando o volume de trilha, o volume do quadriciclo está alto. Ele, no caso, está sendo representado pelo A5 que está aqui. Então, nada mais justo que dar um play com a trilha para usar como referência. E sabendo que o efeito sonoro tem que estar abaixo da trilha sonora, na ordem de grandeza, eu vou baixar aqui em play, em real time. Vou dar play. Viu como é que ficou muito mais harmônico o barulho, a mixagem, a harmonização entre o som do quadriciclo e a música? Agora o que faltou para a gente aqui é o vento, né? A ambiência, que ela tem que ser o último colocado na nossa ordem de grandeza. Então ela realmente não precisa falar muito. Como é que eu vou fazer com som de ambiência, Leozinho? Eu vou fazer solo na ambiência, solo no Sound Effects. E vamos mixar a ambiência com efeito sonoro, depois eu ligo a música. Por quê? Como ela vai ficar por baixo, a música vai estar falando mais alto. Então eu não quero a música agora na minha mixagem, eu quero mixar como referência, usando a referência do efeito sonoro, no caso o barulho do quadriciclo. Dê um solo nos dois, você pode dar esse solo aqui e vamos dar um play. Vou baixar bem, ó. Tô baixando bem, ó. Aqui, ó, menos 7. Ó, por aqui, ó, menos 11. Isso aí. Vamos ver sem a moto agora, ó. Não tem moto, ó. Eu acho que menos 7 tá legal. E aí fica até conclui-se pra gente que não é em questão de valor de decibéis, tá? Não é a ordem de grandeza que a gente está falando aqui, não é necessariamente que eles têm que estar esse botãozinho mais baixo que esse, porque esse aqui é Sound Effects, esse aqui é ambiência. Não, é na sensibilidade, é no ouvido. Você tem que ouvir o elemento e ver que ele está por baixo. É justamente isso que a gente buscou. Ele está por baixo, mas por consequência, por coincidência, ele está batendo menos 7 dB, que é o mesmo valor que a gente deu para o efeito sonoro. Para que fique bem claro isso, para que depois não role confusão em relação a esse tópico. Agora vamos ouvir todo mundo junto. Tirou o solo. Quando você tira o solo, você tira e habilita geral. Habilita todo mundo. Agora vamos ouvir todo mundo. Vamos ver o pico. O pico é aqui, ó. Agora, vamos reparar o VU. Coisa maravilhosa, né? Você vê que ele chegou quase lá, mas não chegou lá. E é justamente isso que a gente está buscando. A gente está buscando extrair o máximo dos elementos, onde você escute cada um deles, porém, eles não distorçam e você não distorça aqui, você não ultrapasse o limite de 0 dB. Quando bateu 0 dB, você estourou. Para vídeos digitais é legal a gente trabalhar com menos 3. Se você trabalha talvez para broadcast, para televisão,
você vai trabalhar talvez aqui com menos 12 e você vai mandar isso a alguém, você mandar isso para alguém sonorizar. E esse cara vai sonorizar para você e vai voltar com tudo batendo em menos 12. Mas quando a gente está trabalhando aqui para vídeo do YouTube, entre menos 3 e 0. Vídeo do YouTube que eu digo aqui, a grosso modo, né? Vídeos digitais, vídeo que a gente vai trabalhar ali para rede social, vídeo que você vai postar no YouTube, que você vai mandar para o Vimeo, Google Drive, etc. Entre menos 3 e 0, você está numa boa margem, você está extraindo o máximo de áudio possível, portanto, que você respeite essa ordem de grandeza que eu comentei aqui no tutorial e, portanto, que os elementos não estourem. Vamos dar uma olhada mais uma vez no pico para a gente ver que bonito ficou a nossa mixagem que a gente fez aqui ao vivo no tutorial. Vou botar um pouquinho mais de VU para a gente olhar que belezura, como ele chega quase lá, mas não chega lá. Então ficou muito claro para a gente a importância da mixagem, uma vez que a gente está fazendo sound design. E o Premiere é impecável e infalível para trabalhar com áudio. Essa é uma das formas de mixagem, acaba sendo a forma mais utilizada, porque ela acaba sendo a mais intuitiva. Ela está aqui no painel, você vê logo ela, né? O Audio Clip Mix, ele está aqui, você faz o ajuste de volume nos clips. Mas se você clicar em janela, Window, você tem aqui o Audio Track Mixer. O Audio Track Mixer é um pouquinho diferente, ele abriu aqui ao lado do Clip Mixer, ele está aqui, ó. Eu vou dar um pouquinho mais de Track Mixer para a gente entender do que se trata. No Track Mixer, no Mixer por faixa, diferente do Mixer por clipe, a gente tem por faixa de áudio. Isso quer dizer o seguinte, eu vou utilizar o A1, esse aqui como a faixa A1, como exemplo pro nosso tutorial, mas não vai ficar legal porque eu já apliquei efeitos de mixagem por clipe nesses clipes, tá? Mas é só um exemplo, porque uma vez que você está utilizando o Audio Track Mixer, você com esse fader no A1, você baixa o volume de todo mundo que está nessa faixa. Na faixa, no caso, áudio A1. Vamos ver na prática. Vou dar um play, baixar o A1. Menos 10, bem grotesco. Agora vamos nesse outro clipe que está aqui. Vou dar um play. Menos 10, você nem escutou a trilha. Vamos dar uma olhada na trilha que está aqui. Menos 10. Então com o Audio Track Mixer você ganha uma vantagem absurda, dependendo da mixagem que você está fazendo. Outras vantagens do Track Mixer é que você pode aplicar efeitos no Clip Mixer, você não pode. Aqui tem uma abinha escondida, onde você consegue aplicar efeitos de áudio. Você tem em cada faixa de áudio, você tem um compartimento para aplicar efeitos. Então, é fantástico. Esse recurso aqui é fantástico. Você trabalhar com Track Mixer exige que você tenha um pouco de audácia e que você monte sua timeline pensando na mixagem por faixa. E nada impede que você combine também ajustes de Track Mixer com Clip Mixer, com mixagem por clipe. E para finalizar, o Track Mixer ele tem uma vantagem que o Clip Mixer não tem. Ele tem uma saída master, você tem como ajustar o volume da saída master. Eu vou voltar esse menos 10 para 0. Selecionei aqui, cliquei em 0 e voltou para 0. Vou dar um play. Se eu baixar a master, repare aqui embaixo. Então estou baixando todo mundo. Posso aumentar também a master. Dessa forma, você consegue um ajuste muito fino também para fazer sua mixagem, um ajuste muito fino de mixagem, mas tem que ter um certo workflow, você tem que pensar na sua timeline na hora que você for trabalhar com Track Mixer. E para fechar com chave de ouro, eu tenho que mostrar para vocês Window Workspace Áudio, área de trabalho de áudio. Você vindo para a área de trabalho de áudio, por padrão já tem aqui habilitado para a gente a janela Essential Sounds. No caso, eu queria mostrar para vocês o Essential Sounds, o áudio essencial, mas a forma mais fácil de você chegar lá é pela área de trabalho de áudio. Mas, por exemplo, se você estiver em Editing, você também pode vir em Window Essential Sounds. Ele vai abrir esse amigão.
A peculiaridade da Workspace de áudio, que eu também habilito ela aqui, é que você tem o Clip Mixer e você tem o Track Mixer, junto com o Essential Sounds. O que o Essential Sounds faz? Eu tenho um tutorial onde eu aprofundo nessa ferramenta. Aqui eu não vou aprofundar, eu vou falar um pouquinho sobre ele, como ele é importante no processo de mixagem, mas se você quiser aprofundar nessa ferramenta fantástica, eu tenho um tutorial áudio essencial Essential Sounds aqui no canal, e eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição. Mas o Essential Sounds, você selecionando qualquer clipe de áudio que está na sua sequência, ele pergunta para você justamente se ele é um diálogo, música, efeitos sonoros e ambiência. E olha só que legal, a mesma coisa que eu falei para vocês lá no início, está aqui de forma muito didática e muito intuitiva para a gente. Se você botar diálogo, você diz que esse clipe de áudio é um diálogo. No caso, a gente não vai trabalhar com diálogo aqui, mas tem muita coisa para trabalhar com diálogo dentro do áudio essencial. Qual a vantagem do áudio essencial? Uma vez que você diz que isso aqui é uma música, esse clipe é uma música e é uma música mesmo, você diz que é uma música clicando no clipe, selecionou o clipe, selecionou música. Uma vez que você diz que ele é música, ele vai te dar algumas opções para você trabalhar com música. Aqui tem várias seções, você clicando no Duration, por exemplo, você recolhe e expande. O Ducking, você também recolhe e expande. Eu falo sobre isso aqui, eu falo tudo sobre isso aqui lá no meu tutorial. Depois dá um pulo lá. Mas você tem o Loudness, que é muito legal, que uma vez que você clica em Automate, ele vai dar para você mais ou menos uma mixagem padrão, levando em consideração que esse clipe de áudio é uma música. Então ele vai botar a música devidamente no seu lugar. Mas, como ele está com o clipe, ajuste de volume no clipe, eu preciso ir em Clip Mixer, tirar esse -3 que está aqui, ó, vou aumentar um pouquinho para a gente ver. Esse -3 eu vou colocar em 0. Beleza, agora o meu clipe de áudio está sem mixagem nenhuma. Selecionei ele, vou dar Clear Audio Type. Quando você seleciona Clear Audio Type, limpar o estilo de áudio, ele volta para as opções. Você selecionou o clipe, disse que ele é uma música. Lá em Loudness, Automate, ele já baixou o volume da música. Ele botou mais ou menos ali a música no volume onde ela deve ficar. Mas, reparem só, galera, o Automate não é para você ficar viciado nele, nem achar que o Automate vai resolver a tua vida, a tua mixagem toda. Ela te dá uma referência, ela te deixa ali mais ou menos na boca do gol. Uma vez que você misturou com esse track de baixo, que a gente sabe que é um efeito sonoro, eu seleciono o clipe, digo que é um efeito sonoro, Loudness, Creative, Pan, mas a gente também tem preset. Lá no meu tutorial eu explico cada uma dessas opções. Mas você dando o Automate em Loudness, ele já pega o nosso barulho do quadriciclo. Você repara até no waveform, ó. Faz o seguinte, vou expandir esse track de áudio, vou diminuir esse aqui. Reparem no waveform, na forma de onda. Eu vou dar reset. Reparem que ele altera a forma de onda. Eu vou dar um Automate. Agora eu vou dar um play. Olha, tem um ajuste de Clip Mixer aqui, -7. Olha só, eu tenho um ajuste de Clip Mixer -7, eu vou dar 0 para ele voltar para o original. Olha que coisa engraçada, o nosso Automate não salvou a gente dessa vez. Ele botou o Sound Effects, o barulho do Sound Effects está um pouquinho mais alto do que a música. Então a gente pode pegar o Clip Volume e diminuir um pouquinho. Ele resolve a nossa vida de certa forma, mas ele exige ainda que a gente tenha alguns conhecimentos em mixagem. Mas ele é uma mão na roda, pois ele bota você mais ou menos na boca do gol e ainda te dá as possibilidades para você refinar
essa mixagem, essa pré-mixagem. Vamos chamar o Essential Sound de uma pré-mixagem. Mas muito interessante, aconselho, recomendo, se você quiser aprofundar nesse assunto, você cair lá no meu tutorial de Essential Sound, de áudio essencial, e aprofundar nessa ferramenta, que ele te dá muita possibilidade para trabalhar com áudio aqui no Premiere. E é basicamente isso. Diz aí o que você achou desse tutorial, o que você achou do Sound Design, da arte do Sound Design, o que você achou dessas técnicas, o que você achou das ferramentas que eu apresentei. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, aproveita para deixar um like. Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, que eu estou sempre botando vídeo novo. Mas tem que acionar o sininho, porque senão o YouTube não te avisa. E a gente se encontra no próximo tutorial. Aquele abraço!